Que o dia de todos que nos acompanham seja repleto de bênçãos divinas. Hoje a gente vai fazer um mergulho bem profundo num texto muito famoso. Com certeza. Um dos mais lidos das últimas décadas, né? Pois é, a gente vai explorar as ideias do livro Uma Vida com Propósitos, escrito pelo Rick Warren. E o foco hoje é o dia 36 do livro. Exatamente. Esse trecho foca no que o autor chama de o quinto propósito de Deus para a vida humana. E a nossa ideia aqui é, analisar isso de forma super imparcial, sabe? Sim, apresentar os conceitos do autor sem tomar partido, só para entender a lógica dele mesmo. Isso. E ele defende que essa tarefa de compartilhar a fé não é só importante, ela é inegociável para os cristãos. Certo. Mas para entender a urgência disso, a gente precisa olhar para uma diferença que o livro faz entre duas palavras que a gente costuma usar como sinônimos no dia a dia. É ministério e missão, né? Warren argumenta que o ministério é o serviço que a pessoa faz ali dentro, para quem já tem a mesma crença. Tá, então seria o cuidado com a própria comunidade. Exato. Já a missão é obrigatoriamente voltada para fora. Para quem não crê, a palavra missão mesmo vem do latim para enviar. Nossa, faz sentido. É como ser um representante no mundo secular, então. A ideia central é essa. Sabe o que me vem à mente agora? É tipo pensar na estrutura de uma embaixada. Olha, uma embaixada, como assim? É que o ministério seria toda aquela engrenagem interna, sabe? A administração, o suporte para o pessoal que já vive e trabalha lá dentro. Ah, entendi. E a missão seria a diplomacia de fato. Exatamente. O trabalho que é feito da porta da embaixada para fora, lá no território estrangeiro. Nossa, essa analogia ilustra isso perfeitamente. E é por isso que o autor defende que esse trabalho externo é mais vital que qualquer carreira que a pessoa tenha. Porque uma embaixada só tem razão de existir por causa dessas relações externas, né? Pois é. Só que aí a gente esbarra num problema moderno. É, porque o nosso instinto hoje em dia é meio que ficar na nossa, certo? Totalmente. A regra social é: seja uma boa pessoa e não incomode os outros. Não imponha suas crenças. Então, como que o texto justifica essa exigência de adotar uma postura mais ativa, de ir contra essa corrente, de não incomodar? Então, ele contorna essa hesitação lembrando que a instrução histórica de Jesus é a grande comissão, e não a grande sugestão. Ah, um jogo de palavras forte, né? Sim, e o autor usa uma metáfora bem marcante. Ele diz que, para a visão de mundo cristã, reter a mensagem da salvação seria muito mais cruel do que esconder a cura do câncer de um vizinho doente. Nossa, esconder a cura de uma doença terminal só para não causar desconforto social. Exato. Na lógica interna do livro, se você acredita que tem uma verdade de valor eterno, o seu silêncio deixa de ser respeito e passa a ser visto como negligência. Caramba! Sob essa ótica, o desconforto de falar sobre fé vira um preço minúsculo a se pagar. Sim, muito pequeno. Mas, na prática, o autor reconhece que manter esse nível de foco diplomático, como você bem disse, não é nada fácil. E como ele lida com essas distrações do dia a dia? Ele adverte que é muito fácil usar coisas nobres como desculpa, sabe? Tipo, as forças opostas ficariam super felizes se as pessoas gastassem energia toda só fazendo boas ações ou caridade. Tá, desde que isso servisse como uma desculpa confortável para nunca compartilhar a crença principal. Exatamente. Cumprir a missão exige que a pessoa subordine até mesmo as suas ambições pessoais mais elogiáveis a esse propósito. Entendi, e isso explica aquela história muito emocionante que o livro traz, sobre o pai do próprio autor, o Jimmy Warren. Nossa, essa parte é impressionante mesmo. Né? O texto conta que ele passou a vida construindo acho que mais de 150 pequenas igrejas pelo mundo. Foi isso mesmo. Uma vida inteira dedicada a isso. Mas o que ilustra bem essa subordinação de propósito é o final da vida dele. Lá no leito de morte, certo? Isso, ele estava lá, semiconsciente, perdendo a batalha para o câncer, e ele não falava sobre as obras que deixou. Ele repetia, sem parar, mais de 100 vezes a mesma frase que era: Tenho de salvar mais um para Jesus. Exatamente essa frase. É fascinante ver como uma ideia pode moldar a psique humana desse jeito. Quando alguém internaliza esse senso de missão, ele vira a lente pela qual toda a realidade é percebida.
até no último instante de lucidez. Com certeza. Isso nos deixa muito no que pensar, independentemente de qual seja a nossa própria visão de mundo. Verdade. Sempre dá para tirar uma reflexão. E a provocação final que fica dessa nossa análise de hoje é a seguinte: quais são os medos invisíveis que nos fazem trancar as portas da nossa própria embaixada? O que realmente nos impede de defender e compartilhar aquilo em que a gente acredita no dia a dia? É uma baita reflexão prática que o texto propõe. E para quem quer continuar explorando os mecanismos e as ideias dessa obra, informo que teremos um novo episódio abordando este mesmo livro, para a gente continuar destrinchando esses conceitos. Muito bom, fica aí o convite para você continuando questionando junto com a gente. Deus abençoe todos os ouvintes.